Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui no monte gravando um vídeo. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022. Ontem eu estive aqui também no monte, hoje aqui de novo. Ontem eu não gravei nenhum vídeo, mas hoje Deus me deu inspiração aqui para falar um pouco sobre a sua palavra, seu cuidado, a sua proteção, né? O cuidado que Deus tem com aqueles que são seus súditos, né? Aqueles que são seus adoradores. Isaías 65, 13 diz assim, ó: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento do espírito. Então aqui Deus está fazendo distinção, né? Acepção. Tem pessoas pregando aí, não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é, Deus é amor, né? Deus não faz acepção de pessoas, a pessoa pecou, não. Deus é amor, mas Deus não faz acepção de pessoa para salvar as pessoas. Tipo, ou um homossexual, Deus não coloca diferença entre ele e um crente. Um macumbeiro, né, e um crente, Deus não faz acepção de pessoa para salvar. Assim como Deus salvou a Zaqueu, que era publicano, salvou também Mateus, né, que era publicano. Deus salvou também as pessoas que buscaram a Ele de todo o seu coração, de todo quanto é tipo de raça, né? Tinha pessoas ali que os apóstolos que já era dos zelotes, né? Que era já religião, e Deus agregou eles todos. Deus não fez acepção de ninguém para salvação. Mas quando se trata de justiça, aí Deus aplica a justiça, né? Porque aqui Deus está falando, aqui o próprio Deus está falando assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Então, quer dizer, Deus está fazendo distinção ou não está? Quer dizer, Deus está aplicando a sua justiça. Se a pessoa obedecer a Deus, Deus dá o que ele prometeu. Então, eu sou uma pessoa rebelde, eu sou uma pessoa que blasfema contra Deus, eu sou uma pessoa que desobedece o Evangelho, mas eu quero ser tratado igual a um cristão que segue fielmente a palavra do Senhor. Tem condição? Tem condição de receber esse mesmo tratamento? Porque Deus é amor, né? É assim que o mundo prega. É assim que o povo fala. Não, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não fala isso aí. A Bíblia fala lá em Romanos, que fala assim, que todos quantos aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, o próprio Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então tem a distinção, tem a separação, tem a acepção. Ele não faz acepção no caso da pessoa que é um prostituto, é um adulto, é um satanista, é um bruxo, querer se converter e se ajuntar ao cristianismo. Deus não vai falar, não, você não pode, você praticou mal, né? Você praticou a feitiçaria, você não pode. Deus não faz isso. Deus, né, perdoa os pecados dele
E o outro que não era bruxo, não era satanista, não era nada, mas era um ladrão, era um assassino. Ele se converteu e ele vem para o cristianismo. Deus não faz acepção de pessoa nesse caso Deus é amor. Mas quando se trata de fazer justiça, fazer separação, e ele fala lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, de outras vezes vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Deus faz a diferença, porque ele é justo, ele é juiz, né? Ele é juiz e o juízo dele, que ele aplica de nós, é justo, né? Ele não tira a minha culpa se eu não pedir perdão, né? Se eu não me cair em si e parar com aquele ato errado e pedir perdão e seguir né, os mandamentos do Senhor, se eu não fizer isso aí, né? Deus não vai aplicar o seu amor na minha vida, ele vai aplicar a justiça, né? E aqui está falando aqui, ó, no versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Vós quem? Os ímpios, aquele que pratica a impiedade, a iniquidade, o pecado, aqueles que não estão nem aí para o evangelho, aqueles que zombam do evangelho, aqueles que falam mal dos pastores, falam mal das religiões, falam mal dos líderes religiosos que estão na televisão pregando a palavra de Deus, enquanto tem muitas televisões aí passando prostituição, passando adultério, passando feitiçaria, passando tudo que não presta, mentindo, inventando do governo e fazendo falcatrua, induzindo as pessoas ao erro, né? Passando prostituição, adultério e jogando dentro das casas das pessoas. Enquanto tem muitas pessoas fazendo isso aí, os pastores estão nas televisões com seus canais pagos pela própria entidade nas igrejas, não está dependendo de ímpio nenhum, né? Os pastores que estão na igreja lá, que estão na televisão falando do poder de Deus, falando do evangelho de Deus, ele não está dependendo do dinheiro do ímpio, ele não está dependendo do dinheiro do prostituto, do adúltero, do político corrupto, ele não está dependendo ali do dinheiro do traficante, do dinheiro daquele que fala mal, daquele adulto, daquele devasso, não, ele está dependendo dos seus fiéis. E as pessoas ali, os adultos, aqueles que não fazem nada pela sociedade, aqueles que não colaboram nada com o evangelho, aqueles que não dão um centavo para ajudar o próximo, é os que criticam mais, né? É os que criticam mais. Então essas pessoas, uma hora eles vão estar aqui, ó, incluído aqui nesse versículo, Isaías 65, versículo 13. Porque, portanto, assim diz o Senhor, o próprio Deus está falando. Se Deus falou, está falado, né? E ele não volta atrás. Eis que os meus servos comerão, né? Mas vós padecereis fome. Quer dizer que Deus cuida, Deus está cuidando daquele que é o servo dele, né? A Bíblia fala assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, né? Então quer dizer que Deus cuida dos seus servos, daqueles que buscam Ele, né? Os crentes não precisam ficar desesperados aí pedindo cesta básica para um, pedindo cesta básica para outro, não. Não, isso aí é errado. Você tem que confiar no Senhor e buscar no Senhor, né? Que o Senhor, se você depender da cesta básica e Deus enviar alguém lá para levar, sem você pedir, aí sim, né? Mas você sair pedindo na casa de um, pedindo na casa de outro, isso aí, a Bíblia não fala que é para fazer isso aí não. A Bíblia fala que é para você confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Você lembra lá da passagem que Deus sustentou 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto, comendo cedo, meio-dia e de tarde, com o maná que vinha do céu, e eles não plantavam, não regavam, não carpia, e eles colhiam. Deus providenciou isso aí para eles no deserto. Providenciou água, providenciou carne, que são as codornizes, né? Providenciou tudo. Então, a pessoa que é de Deus, ele tem que confiar em Deus. Ele não precisa falar para o vizinho, para o irmão, para ciclano, para fulano, não. Ele tem que falar para Deus. O Senhor está faltando aqui. Está faltando aqui
e eu não tenho fonte de renda, eu não tenho condições financeiras, e o Senhor está falando aqui na sua palavra que o Senhor cuida, que os teus servos, o Senhor alimenta. É aqui que é a justiça de Deus, é aqui que a gente tem que buscar, né? A promessa de Deus é na lei, na própria lei, só que o Senhor falou aqui, ó. Quando a gente vai orar, a gente tem que ir em cima dos versículos que Deus está prometendo para nós. Né? Isso aqui mesmo dá uma oração para a gente falar aqui. Isaías, para você que vai assistir agora aí, Isaías 65, versículo 13, olha em cima desse versículo aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, o próprio Deus falando, o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede, eis que os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Quer dizer, se a pessoa não tiver de acordo com a palavra de Deus, ele vai ser envergonhado, ele vai passar necessidade, passar fome, passar sede, ele vai passar necessidade e Deus não vai atender, porque ele não é obediente à palavra de Deus. Mas aqui nessa palavra aqui, se você tiver enquadrado nessa palavra aqui, não adianta a gente querer enquadrar a Bíblia nas nossas vidas e tirar aquilo que não nos convém e pegar só o que nos convém. Não é assim que funciona. A gente é que tem que se enquadrar dentro da Bíblia, não a Bíblia se enquadrar dentro da gente. Adaptar para nos servir. A Bíblia não é para nos servir. A Bíblia é para a gente entrar dentro dela e a gente servir a ela. Ela que é a norma, a regra, né? A Bíblia, ela é o que nem já foi dito, né? Ela é o manual de instrução do ser humano. Então a pessoa tem que se encaixar dentro da Bíblia e não a Bíblia se encaixar dentro da gente, né? Porque se a gente for encaixar a Bíblia dentro da gente, a gente vai tirar tudo aquilo que não nos convém. Não, isso aqui pode... Que nem aquela pastora lá, que foi para o homossexualismo e está tirando parte de versículo e encaixando ali os versículos. Esses dias atrás eu assisti um debate um professor, um teólogo lá, né, acabando com a raça dela, porque quer adaptar a Bíblia, né, ao seu modo de vida. Não é assim que funciona. A Bíblia é que nos adapta, não é nós adaptar a Bíblia, tirar versículo da Bíblia, cortar versículo pelo meio, né? Ou inteirar, ou pegar versículo isolado e falar, não, a Bíblia, ela tem que nos corrigir, ela tem que nos lapidar, ela tem que nos transformar. A gente tem que ser transformado pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Para poder o escritor, para poder o autor da Bíblia nos aceitar, nós temos que obedecer o que está escrito aqui. Se nós não obedecer o que está escrito aqui, o escritor, o autor, aquele que inspirou os profetas, que inspirou os apóstolos, que inspirou os escritores da Bíblia, que é o Espírito Santo, se ele olhar para nós e não ver pelo menos um esforço da nossa parte de estar encaixado aqui dentro dessa palavra de Deus, aí nós vamos padecer fome, ser envergonhado, ser escarnecido, ser enxotado, né? Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, o próprio Deus nos honra, né? O próprio Deus nos cuida, igual ele cuidou do povo lá no deserto, né? O povo do deserto ali, tinha hora que eles eram rebeldes, tinha hora que eles não acreditavam muito em Moisés, mas eles estavam tudo lá, e tudo comiam maná, tudo beberam água daquela fonte, tudo comeram codorniz, tudo comeram ali, né? 3 milhões de pessoas no deserto não plantavam um pé de cebola, não plantavam um pé de alface, não plantava nada. E por 40 anos, né? Quase meio século, Deus cuidou deles, não deixou. E a Bíblia fala assim que não ficava doente, nem os seus pés inchava, até mesmo a roupa não se apodrecia, o sapato não envelhecia, né? Porque Deus cuidava. Então a gente tem que em vez de ficar pedindo ajuda para o vizinho da esquerda, os vizinhos da direita, vizinho da frente, vizinho do fundo, né? Pessoas que moram na cidade, a gente tem que pedir socorro para Deus. É no seu quarto, é no monte igual eu estou aqui, né?
pedindo socorro para Deus. É Deus que vai sustentar. Quem chamou você para ser salvo foi seu vizinho? Quem chamou você para ser salvo foi seu vizinho da esquerda, da direita? Foi aquele que tira sarro de você? Foi aquele que zomba de você? Não, quem chamou você para o evangelho, para a salvação, quem chamou você para morar lá no céu por 7 anos, depois voltar aqui na terra e reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos, foi o próprio Deus. Então você tem que confiar em Deus. Não confia em ninguém não, porque hoje o cara ajuda você, mas amanhã ele fica falando, olha, aquele cara lá tá assim, assim, hoje ele tá bem de vida, mas eu tive que ajudar ele. Ainda sai falando mal, né? Ainda sai falando, inventando de você. Mas Deus não, eu confio só em Deus. Eu não peço uma xícara de café, uma xícara de açúcar para ninguém. Se Deus tocar no coração de alguém para trazer, amém, né? Mas eu sair da minha casa e pedir açúcar pro vizinho, por causa que acabou lá em casa, eu abro o armário de casa lá e a geladeira de casa e falo assim, como é que tá aí o negócio? Olha o gás como é que tá aí, né? Olha, o gás já tá acabando. Esses tempos atrás o gás lá não durava um mês. Eu comecei a orar, hoje já tá durando 2 meses e meio. Uma vez em 96, 97 tinha acabado meu gás. Eu não era casado ainda, estava aqui em Londrina sozinho. E a panela estava no fogo e eu estava sem dinheiro. Eu falei, e agora? Põe a mão lá no botijão de gás e falei, senhor, faz render esse gás aí até o dia que eu puder comprar outro gás. E o gás já tinha acabado. Foi de maluco. Aí fui lá, abri o gás de novo, fogão, risquei o isqueiro, pá, bateu, pegou. Cozinhei, acabei de cozinhar aquele almoço, ou era janta, não sei. No outro dia bati, pegou de novo e foi assim, durou mais um mês o gás. Até o dia que eu pude comprar o gás. Quando eu comprei o gás que ponhei dentro de casa, o gás acabou. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Uma vez também, né, isso aí é na época da prova, na conversão, porque eu aceitei Jesus em 96. Em junho de 96, acabou o feijão. E naquela época não tinha geladeira, não tinha nada. E a panela, eu já cozinhei tudo com feijão, deixei lá na panela de pressão. Quando foi de tarde, estava tudo azedo. Azedando. Isso eu já contei uma vez na pregação que eu tive, pregando na igreja, na Luz Divina. Jogar fora eu não vou, porque é o último feijão que tem. Comer ele azedo eu não vou comer, porque não sou doido. Pôs a mão na panela de pressão, orei, falei, senhor, torne esse feijão normal de novo, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro. E é tudo que eu tenho isso aí. E orei lá, fiquei meio cismado assim, mas depois da oração, antes da oração, o feijão já tava meio aquela espuminha, né? Quando ele é azedo, ele fica meio espumoso. Olhei, o feijão tava normal. Aí deu coragem de eu experimentar. Peguei uma colherada, toquei, rapaz, mas ele tava mais gostoso do que o meu tempero que eu tinha colocado. Além de Deus tirar, voltar ele no normal, tirou aquela situação que ele já tinha azedado. Acho que Deus ainda veio, ainda temperou meu feijão ainda, porque não estava bem temperado. São coisas que Deus faz, é só você obedecer a palavra de Deus, né? Olha, isso aí está com 25 anos atrás, eu estou contando agora. Mas Deus opera, Deus faz, Deus está falando aqui que Ele sustenta, ó. Deus sustenta. Amém? Fica nessa palavra aí. Tomar um golinho d'água aqui que minha garganta deu uma coçada. Falou, Deus te abençoe.